Olá, eu sou Mário Araújo Júnior, sou médico patologista, especialista em doenças da tireoide, e se você já foi diagnosticada ou diagnosticado com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ou se tem alguém na sua família com problemas na tireoide, é importante entender uma coisa. Muitos desses casos têm origem autoimune. E hoje eu vou te explicar de uma forma simples o que são essas doenças autoimunes da tireoide e quais são as mais comuns, quais sintomas você precisa observar e o que muda no seu tratamento e no seu acompanhamento quando a causa é autoimune. Esse é um vídeo muito importante, especialmente para mulheres entre 35 e 60 anos, que estão numa fase da vida em que o corpo passa por muitas mudanças hormonais e onde as doenças autoimunes da tireoide são mais frequentes. Nós vamos começar pelo básico. O que é uma doença autoimune? O nosso sistema imunológico existe para defender o nosso corpo de invasores, como vírus e bactérias, ou células estranhas. Mas nas doenças autoimunes, esse sistema de defesa se confunde e começa a atacar o nosso próprio corpo, como se ele fosse o inimigo. Na tireoide, isso significa que o corpo começa a produzir anticorpos contra a própria glândula tireoide, interferindo então na produção de hormônios e causando inflamações crônicas. As duas principais doenças autoimunes da tireoide são a famosa tireoidite de Hashimoto, que costuma causar hipotireoidismo ao longo do tempo, e a doença de Graves, que leva ao hipertireoidismo. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, a tireoidite de Hashimoto. Ela é a causa mais comum de hipotireoidismo, especialmente entre as mulheres. Ela acontece quando o sistema imunológico começa a atacar a tireoide, provocando uma inflamação crônica. Com o tempo, essa inflamação destrói as células da glândula e a glândula perde a capacidade de produzir os hormônios tireoidianos em quantidade suficiente. No começo, os sintomas podem ser leves ou até passar despercebidos, mas com o tempo aparecem sintomas clássicos de metabolismo lento, que nós já comentamos aqui algumas vezes, como cansaço constante, ganho de peso, queda de cabelo, pele seca, constipação, intolerância ao frio, depressão ou apatia, ciclos menstruais irregulares. A tireoidite de Hashimoto pode ser silenciosa por anos. Muitas vezes a mulher só descobre que tem depois de um exame de rotina ou quando já está com sintomas bem mais claros. E a doença de Graves? Essa é a principal causa de hipertireoidismo de origem autoimune. Aqui o sistema imunológico estimula demais a tireoide, fazendo com que ela produza hormônios em excesso. O resultado é o oposto da tireoidite de Hashimoto. O metabolismo acelera demais, então os sintomas mais comuns são perda de peso rápida, ansiedade e irritabilidade, tremores nas mãos, insônia, aumento da frequência cardíaca, intolerância ao calor, sudorese excessiva e, em alguns casos, alterações nos olhos, que a gente chama de oftalmopatia de Graves. Essas doenças têm causas genéticas e ambientais. Se você tem histórico familiar, está mais propenso a desenvolver. E outros gatilhos, como estresse intenso, infecções ou alterações hormonais também podem contribuir. Mas como saber se a minha disfunção de tireoide é autoimune? A resposta vem dos exames laboratoriais. Além do TSH, T3 e T4, o seu médico pode solicitar também a dosagem de anticorpos antitireoidianos, como o anti-TPO, que está presente principalmente na tireoidite de Hashimoto, a antitireoglobulina, também associada à tireoidite de Hashimoto, o TRAB, típico da doença de Graves e responsável pela estimulação excessiva da tireoide. A presença desses anticorpos ajuda a confirmar o diagnóstico autoimune, mesmo quando os hormônios ainda estão normais. Mas e o tratamento? Muda quando é autoimune? Sim e não. O tratamento dos sintomas, como repor o hormônio no hipotireoidismo ou controlar o excesso de hormônios no hipertireoidismo, seguem os mesmos princípios. Mas o fato de ser autoimune muda o acompanhamento, a forma de monitorar a evolução da doença
e até a chance de oscilações hormonais ao longo do tempo. Na tireoidite de Hashimoto é comum que a função da tireoide piore aos poucos. Muitas vezes no começo a mulher não precisa até de reposição hormonal, mas com o tempo o TSH vai se elevando, aí sim a levotiroxina é indicada como tratamento. Já na doença de Graves, o tratamento pode ser feito com medicamentos antitireoidianos, iodo radioativo ou até cirurgia, dependendo de cada caso. E como o corpo continua produzindo os anticorpos mesmo depois do tratamento, o acompanhamento tem que ser regular e muito cuidadoso. O que mais você precisa saber? Essas doenças não têm uma cura definitiva, elas têm controle. Com o tratamento certo e um acompanhamento regular, você pode ter uma vida absolutamente normal. Nem sempre os sintomas aparecem de forma clássica. Às vezes a mulher sente cansaço, ansiedade, queda de cabelo, intestino alterado e acha que é estresse ou alterações relacionadas à própria idade. Mas pode ser a tireoide desregulada. É possível viver muitos anos sem diagnóstico. Por isso os exames de rotina são tão importantes, especialmente se você tem histórico familiar ou se está sentindo mudanças que não consegue explicar. Doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, principalmente, como nós comentamos por aqui, entre os 35 e 60 anos de idade, quando o corpo passa por mudanças hormonais. Então esse é o momento ideal para prestar atenção nos sinais. Se você já tem diagnóstico de hipo ou hipertireoidismo, vale investigar se a causa é autoimune. Seu médico deve estar atento a essa informação. E se você está sentindo sintomas que não se encaixam em nenhuma explicação clara, vale a pena fazer exames e conversar com seu médico assistente. Aqui no canal Tireoide na Prática você encontra conteúdos que te ajudam a entender melhor a sua saúde, os seus exames, seus sintomas, com clareza e sem complicação. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. A gente se vê no próximo vídeo.